que a besta cruel descrita pela Igreja, e mais complexo do que o comandante bárbaro e selvagem descrito por Roma. Foi um hábil diplomata, um assíduo colecionador de belas mulheres e um líder capaz de mostrar compaixão e generosidade, mesmo enquanto derramava toda a ira das hordas hunas sobre os romanos. De fato, a vida de Átila, o Huno, lembra-nos como pode ser custoso e sangrento o esforço de um homem para mudar o mundo. Seu reinado de 8 anos mudou a Europa para sempre, e os efeitos duradouros de sua vida impetuosa revelam vividamente como forças em larga escala e a ação individual de um único homem extraordinário combinaram-se para tornar a história ainda maior do que a lenda. Eles vieram do Oriente, atravessando as estepes asiáticas como um ariete. Alguns historiadores acreditam que no século III a.C., os chineses construíram a Grande Muralha como proteção contra os ancestrais dos hunos. Mas esse já não era o poderoso Império Romano de César e Cleópatra. Roma estava em decadência, dividida ao meio e comandada por 2 fracos governantes. O desafortunado Honório reinava na capital ocidental de Ravenna, enquanto seu igualmente ineficaz irmão Arcádio reinava na capital oriental de Constantinopla. Um líder huno chamado Átila, guerreiro feroz, cujo sangrento legado abarcaria 17 séculos. Os Balcãs, ano 447. O reinado de terror dos hunos já se estendia para além de pequenas aldeias desprotegidas. Átila havia alcançado os muros de poderosas cidades do Império Romano Oriental, na Grécia dos dias atuais, e comandava um sólido exército, desta vez com infantaria além da cavalaria. Átila fez os hunos investirem contra Roma. Átila, escreveu o historiador Prisco, é um homem nascido para abalar as raças do mundo. Átila podia justificar uma guerra contra o novo imperador oriental Marciano pela recusa em pagar o tributo aos hunos. Mas, de repente, pareceu-lhe que não valia mais a pena lutar por isso. O Império Romano do Ocidente era um alvo melhor, mais fraco e bem mais recompensador. Usando a proposta de Honória, Átila dirigiu seus ataques ao coração da Gália, colhendo aliados pelo caminho, os Gépidas e os Ostrogodos. O ano 450 estendeu uma sombra negra sobre a Europa. E a Santa Igreja intitulavam-no o Flagelo de Deus. A Igreja determinava o que era bom e mal em Roma. Ela separava os pagãos dos bem-aventurados e fazia o trabalho de Deus, protegendo o império da devastação do diabo. Para a Igreja, Átila era a encarnação do mal. O carismático Papa Leão I e seus ministros enviaram uma severa advertência às cidades que padeciam sob a ira dos hunos. Deus as estava punindo por seus pecados. Elas precisavam obedecer virtuosamente à Igreja ou sofrer as consequências da brutalidade de Átila. O Papa Leão I ficou ciente da perigosa situação. Com o general Aécio em desgraça junto ao imperador, as autoridades do Estado estavam paralisadas. Cabia à Igreja solucionar o terrível problema. A história se deleita com esse duelo épico, em que a Santa Sé confrontou o flagelo de Deus e procurou detê-lo apenas com palavras. Mas ninguém sabe ao certo o que foi dito entre eles, se é que foi. Mesmo assim, a história dos hunos é uma história de sucesso. Nenhum povo jamais os conquistou. No final, o poder dos hunos simplesmente se desvaneceu. Nos anos seguintes, o Império Romano do Ocidente também se desintegraria.
Gradualmente, o catolicismo romano assumiria o manto da liderança. Na verdade, a imagem demoníaca que a Igreja conjurou para Átila ajudou a realçar sua própria aura. Os que sobreviveram ao flagelo de Deus sabiam a quem deviam agradecer. A Igreja Romana cresceria com a queda de Átila e reinaria suprema. Por 1000 anos, a Santa Igreja Católica reinara sobre o rei e sobre os camponeses como a maior potência da Idade Média. A Igreja-Estado Católica Romana surgiu do meio de 10 tribos, monarquias originais da Europa. Anglo-saxões, Inglaterra; germanos, Alemanha; visigodos, Espanha; francos, França; lombardos, Itália; burgundos, Suíça; suevos, Portugal; érulos; ostrogodos; vândalos. A história registra que o Papado de Roma eliminou 3 das 10 originais tribos da Europa: os vândalos, 454 d.C., os érulos, 493 d.C., os ostrogodos, 538 d.C. O imperador católico Zeno preparou um tratado com os ostrogodos em 487, o qual resultou na erradicação do reino ariano dos érulos em 493. E o imperador católico Justiniano exterminou os vândalos arianos em 534 e, significativamente, quebrou o poder dos arianos ostrogodos em 538. Assim foram os 3 chifres de Daniel: os érulos, os vândalos e os ostrogodos, arrancados pela raiz. Hoje não existe uma única linhagem que pode ser rastreada até um destes 3 reinos. Eles foram literalmente erradicados, arrancados pela raiz.